Bem, qualidade pra gente o nosso consumidor precisa perceber qualidade, né? Então o conceito ele é muito amplo. A gente tem um produto lá no bar ou lá no supermercado, onde o cliente precisa ver esse produto e dizer: este produto tem qualidade, certo? Só que daí, voltando para a fábrica, daí a chegar o produto no consumidor final e fazendo todo um caminho para trás, a gente vai esbarrar em vários conceitos e aplicações de qualidade. Quando eu estou falando de uma garrafa, eu estou falando que o que o consumidor vai ver? Vai comprar com os olhos. Então, se lá eu tiver uma garrafa com a tampa torta ou mal arrolhada, vamos dizer, né? Que é aquelas bonés, não sei se vocês já viram umas garrafas arrolhadas com boné. Aquilo ali é a notória falta de qualidade. Um rótulo torto, um rótulo descolado, um líquido que não está translúcido, né? Se eu estou comprando uma cerveja Pilsen não tem nenhum residual, certo? Essa gestão de qualidade, ela nunca vem só. Porque eu posso ter todos os padrões estabelecidos. Se eu não tiver a pessoa certa, se eu não tiver selecionado o operador certo no meu processo de recrutamento e seleção, que tenha o perfil, que tenha o interesse em manter esta qualidade, o que vai acontecer? De nada vai me adiantar. Eu vou conseguir assegurar que essa cerveja vai estar lá bonita na prateleira? Não. Porque esse operador, se ele não tiver o perfil adequado para essa função, ele não vai estar interessado, ele não vai fazer de forma legal, ele vai fazer contra a sua vontade, ele vai fazer mal feito, né? Então a gente precisa também ter as pessoas certas. E para ter as pessoas certas, no lugar certo, fazendo a coisa certa, que é uma das premissas da companhia, eu preciso saber recrutar, eu preciso saber entrevistar, eu preciso treinar essa pessoa e depois sim ela vai me entregar isso. E eu preciso manter essa pessoa satisfeita na empresa, que a gente chama muito de engagement. E isso tudo eu vou conseguir trabalhando os processos de gestão de pessoas. Então, olha só, a gente já saiu da gestão da qualidade e a gente está falando de gestão de pessoas, certo? E da mesma forma que eu faço gestão de pessoas, controlar tudo isso é importante. Porque eu tenho que, da mesma forma que eu defino os itens que eu vou controlar, quem vai controlar e como vai controlar, eu tenho que estabelecer a frequência, eu tenho que posteriormente fazer o cheque de todas essas execuções, né? Eu tenho que fazer o acompanhamento disso tudo. E para isso eu preciso do quê? Eu preciso de um líder muito bem treinado. E aí vem na mesma escala. Eu preciso recrutar líderes com potencial. Eu preciso capacitar líderes com potencial. E aí eu tô falando ainda de gestão de pessoas. E o que eu quero que esse líder faça com a sua equipe? Não é conduzir, acompanhar, checar se ele está executando, né? Ter rotinas definidas. E aí eu tô falando de quê? De gestão de processos. Porque se eu não tiver processos e fluxogramas, os processos começam por onde? Existe uma demanda de controle, certo? E eu preciso definir uma forma de controlar. Etapas de controle e maneiras de controle. Isso é o que? Um fluxograma de processo. Eu vou mapear como que o meu processo acontece e em cada etapa eu vou estabelecer determinados cheques ou determinadas atividades a serem feitas. Não é assim que tudo na vida da gente funciona, né? Desde que eu me levanto de manhã, alguém me ensinou um processo que tem um resultado de dentes fortes, brilhantes e saudáveis, né? Para ter esse resultado eu preciso do quê, né? Eu preciso de um processo, que é o meu processo de escovação matinal de dentes, digamos assim, né? Então tudo na nossa vida se resume a um resultado esperado, meios de execução, que é um fluxo,
que se inicia por alguma coisa. E o que se espera é o resultado final, sempre, né? Então, vocês têm que pensar que... Desculpa, gente. Vocês têm que pensar que tudo que a gente vai fazer, complexo ou não, tem um determinado procedimento para fazer. Cada um pode fazer a sua maneira, só que se cada um fizer da sua maneira, o que a gente vai ter no final? Resultados não esperados, né? Se eu tenho um resultado X esperado e eu não padronizo como que faz para chegar nesse X e não treino todas as pessoas para fazerem da mesma forma e chegarem nesse X, qual é a probabilidade de eu chegar no X-1 ou no X+1 ou no Y? Qual é grande, né? 0 a 1 é 1 com certeza. Então, eu preciso sempre pensar, o meu racional ele tem que estar atrelado a meios e a fins. O que é o fim? É o resultado. Seja ele esperado ou não, seja ele bom ou ruim, tudo que eu fizer vai ter um resultado. E se eu quero um bom resultado, eu tenho que trabalhar nos processos, nos fluxos, como que as coisas acontecem. Que esta cerveja não tem qualidade, né? Então, para nós, esse conceito final ele é muito importante. E, obviamente, quando a gente traduz isso para a fábrica, a gente traduz em controle de qualidade, certo? Então, nós temos um rigoroso controle de qualidade dentro do processo produtivo para que não aconteçam esses tipos de problema com o nosso consumidor final, certo? Então, dentro das fábricas, a gente tem uma rotina que vai primar por essa qualidade, tá? Então, a gente tem N ferramentas de controle, e aí a gente vem para o controle de qualidade, onde a gente tem áreas específicas tem pessoas específicas dentro da companhia, dentro das fábricas, que monitoram essa qualidade, certo? Então, tem toda uma estrutura de uma área de qualidade. No caso das cervejarias, a gente tem uma área de qualidade que vai fazer as inspeções, mas também a gente tem a operação, todos os operadores do processo produtivo e todos os supervisores do processo produtivo, eles estão atentos à qualidade e eles têm rotinas para seguir relacionadas a essa qualidade. Por exemplo, para rótulo, a gente tem o teste de inspeção visual de rótulo, a gente tem os ajustes da rotuladora, que são as correções, digamos assim, né? O operador ele vai parametrizar o posicionamento do rótulo, ele vai parametrizar a quantidade de cola que vai ser colocado nesse rótulo e depois visualmente ele vai inspecionar se esse rótulo está alinhado, né? Mas como é que o nosso operador faz isso? Né? Se eu entrar hoje na companhia, eu sou operadora, entrei como operadora de rotuladora, por exemplo, como eu vou saber o que eu tenho que fazer? Então, existe toda uma preparação das pessoas para a gestão da qualidade. Então, esse operador, ele vai ser treinado, ele vai receber o treinamento formal nos seus padrões operacionais, ele vai ser treinado praticamente por um outro operador nos seus padrões operacionais e ele vai estar apto para essa execução. Então, a gente nada mais está do que calibrando o olho desse operador para entender o que o nosso consumidor final quer. E isso tudo documentado, baseado em itens de controle, que a gente chama, e itens de verificação dentro do processo produtivo. Então aí a gente está aplicando, com a padronização, a gente está aplicando uma ferramenta de estandarização, ou seja, eu vou fazer sempre da mesma forma, né? E isso vem de um conceito, de uma metodologia, de uma ferramenta da qualidade que chama SDCA. Vocês já ouviram falar? A padronização é uma das ferramentas aplicadas no S, que é a etapa de estandarização. Como que eu faço para o meu processo produtivo dar o mesmo resultado, ser sempre igual e dar o mesmo resultado. Então é alguma coisa que parece básica, o Lucas lá comprando a cervejinha dele, tá olhando um rótulo, só que por trás desse rótulo tem muito mais. Tem todo um trabalho dentro de uma fábrica. Então, esse é uma linha para que vocês entendam, né, o quanto que trabalhar internamente vai resultar externamente.
Falcone, ele trabalha muito com uma primeira ferramenta que é o desdobramento de diretrizes. Vocês já ouviram falar? O Falcone, ele tem uns livros muito interessantes. Todos os livros dele são fantásticos, né? Tu pensa assim, pô, um livro assim é maçante sobre gestão. Quando tu começa a ler, tu te encanta. E se tu pratica, tu fica fascinado, né? Que o fascínio todo vem com a prática, não adianta, né? Só a teoria às vezes enche o olho, mas tu precisa mais. Todo ser humano precisa executar, né? O ser humano tem essa necessidade de contato, de execução. Então, vamos lá. O Falcone, ele começa sempre pelo desdobramento das diretrizes e ele fala muito do planejamento estratégico de uma companhia ou de um negócio, tá? Como que isso acontece? Nada mais é do que, qual é a visão da companhia? Qual é a visão, o Mancom, quando os grandes diretores, quando os VPs se reúnem, eles têm uma visão futura. O que a gente quer daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos? Ah, eu quero dobrar o valor da companhia. Tá, mas como é que tu vai dobrar o valor da companhia? O que tu precisa fazer? Olha só, nós temos X fábricas, nós temos X volume de produção, para dobrar a receita da companhia, eu preciso ter tal volume, tal receita, tal... Ok, então vamos fazer o seguinte, nós vamos criar mais 2 fábricas para acrescentar o volume, nós vamos gerar com isso, nós vamos gerar tanto de despesa, porque nós temos, né, que absorver o custo dessas fábricas e a gente vai precisar disso aqui. X fábrica, X volume, X de todos os aspectos. Isso vai descer em cascata. Quando eu desço para as fábricas, eu desço o quê? Algumas pessoas vão ter metas, ou seja, os seus objetivos vão ser de startar tal fábrica, para os donos daquelas novos negócios, o objetivo dele não vai ser entregar o volume num primeiro momento, é conseguir botar uma fábrica para rodar, certo? A fábrica X vai absorver 20% mais de volume. O que nós precisamos para essa fábrica absorver? Ah, nós vamos precisar de implementar mais 2 linhas de produção nessa fábrica aqui. Então aqui já vem uma outra meta para essa fábrica. E assim começa a se cascatear metas, objetivos. Então, de um objetivo maior da companhia, a gente vem vindo para objetivos menores e estratégicos. E uma vez que se chega com esses objetivos na fábrica, começa a se distribuir esses objetivos para o grupo de liderança. E aí cada pessoa individualmente, isso é um sistema de meritocracia. Isso é gestão de gente, de pessoas, né? Porque a gente trabalha com meritocracia, os famosos PLRs, que vocês já ouviram falar, as bonificações, né? Os grandes negócios, as grandes empresas trabalham com meritocracia. Ou seja, para mim eu tenho o meu salário X, mas anualmente, se eu bater minhas metas, se eu atingir os objetivos da empresa, eu tenho uma bonificação. Então, as grandes companhias trabalham dessa forma, né? Então, é como as coisas grandes chegam nos negócios, chegam numa maltaria e chegam numa fábrica, tá? Então, a ferramenta de desdobramento de diretrizes, desdobramento de metas é fundamental, porque aí estamos todos trabalhando para um mesmo objetivo. Ter um sonho é importante. Já leram Sonho Grande? Se não leu, não perde a oportunidade. Lê, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Exatamente o mesmo trabalho. Por que eu vou ser mediano se eu posso ser excelente? Né? Então a companhia sempre trabalha muito com o sonho, né? E o sonho, obviamente, ele está atrelado à visão, né? Onde queremos estar daqui a 5 anos? Tu, Lucas, já pensou onde você quer estar daqui a 5 anos fazendo o quê? Né? Então, sonhar grande é fundamental, porque a partir do sonho tu começa a trabalhar na execução. E talvez esse seja um dos grandes segredos da companhia. Não se sonha, se transforma em ação. O sonho é o começo. Com certeza existe. E isso na nossa vida existe. Porque culturalmente, desde criança, nós somos moldados e estamos sempre buscando espelhos. Não estamos? Então, assim, desde pequena, minha mãe me ensina a escovar o dente, tomar banho, ir para a escola, respeitar os amigos, né? Não desrespeitar a professora, escutar o que a professora fala, fazer o dever de casa. E isso é cultura, isso é cultural, né?
que a gente tem a Semana Farroupilha, que é feriado, que a gente bota a nossa pilcha, né? Que a gente sai na rua. Isso tudo é cultural. E na companhia, a gente tem isso muito enraizado. Então, tem alguns valores que se forem seguidos, tá? Você vai ter o sucesso que você precisa dentro do que você está fazendo. Agora, não é porque está escrito num cartaz ou porque está num quadro de gestão à vista que a cultura está instalada. E aí tem o grande erro de algumas empresas que acham que vão fazer um cartaz bonito. Esse aqui são nossos valores. Olha aqui, o nosso cliente está em primeiro lugar. Aí tu vai lá na prateleira, os rótulos estão todos estragados, o produto tá todo degradado. Você está cumprindo aquilo ali que você diz que é um valor para você? Então, ter uma cultura organizacional instalada é muito mais do que ter um quadro de gestão à vista dizendo para todo mundo que você tem. É ter as pessoas acreditando no que elas estão fazendo e falando e fazendo a mesma coisa. Tem pra gente um pecado mortal que tem a ver com aquela frase: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Não é tradicional essa frase? Se um líder não é o espelho da sua equipe, se o meu líder vem aqui e diz assim: não, Marciane, tu tem que manter essa sala organizada, tudo arrumado, tudo no... Aí o meu líder vem aqui, sai da sala e deixa a sala toda bagunçada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que o líder me disse ou eu vou fazer o que o meu líder faz? Se o teu pai diz: não, minha filha, fumar é feio, fumar faz mal para a saúde, fumar, daí tá lá teu pai. O que tu vai fazer? O que teu pai disse ou o que teu pai faz? É a mesma coisa. Então, a nossa cultura é muito particular e é uma cultura onde alguns perfis de pessoas não se encaixam. Né? Quando vem uma pessoa aqui no recrutamento e seleção, ela sai chateada, né? Poxa, eu não passei na vaga. Será que eu não estava preparada? Será que eu disse muita bobagem? O que aconteceu? Quando a gente tem uma vaga X, não importa para que é a vaga, se a gente identifica naquela pessoa um potencial de crescimento e se a gente identifica que ela tem o perfil da companhia, que ela se identifica com essa cultura da companhia, essa pessoa para nós é muito valiosa. Porque não importa a área que ela vai atuar, não importa o curso que ela está fazendo, mas importa que ela tenha a nossa cultura, ela tem o princípio da nossa cultura já instalado e o resto a gente vai desenvolvendo. Então a gente trabalha muito forte em capacitação, treinamento, porque a pior coisa que pode acontecer é você chegar num recrutamento e tu perceber que a pessoa ela não vai dar certo aqui dentro. Ela vai, e aí é ruim, e às vezes a gente leva um não para vocês que fazem alguns processos já, que participam de estágio. Às vezes levar um não dói na gente, só que depois a gente pode até agradecer por esse não, porque a gente eu não tinha o perfil adequado para aquela empresa. Às vezes esse não, ele está muito relacionado à cultura da empresa. Então os recrutadores, os líderes que estão lá buscando pessoas para suas equipes, eles levam isso muito em consideração. A questão do perfil e o quanto que tu tá alinhado ou o quanto que tu pode vir a ser uma pessoa que realmente vai trabalhar culturalmente com a gente, entende? E quando a gente resolve desligar pessoas também nos processos de definição, né, de desligamentos, a gente leva também isso em consideração. Existem alguns processos que aí são bem específicos nossos, né, onde a gente acompanha o desempenho das pessoas anualmente. Então se verifica como que essa pessoa está com relação à cultura. O problema desta pessoa, ela não está performando bem, mas o problema é só performance, é só não conseguir bons resultados, é só não conseguir executar bem as rotinas, ou isso tem a ver com a nossa cultura? Ou isso tem a ver com não estar adequado na cultura, com ter sido recrutada por uma vaga onde ela não tem perfil, e aí a gente não consegue trocar, uma opção é trocar ela de área, trocar de vaga, enfim. Ele conhecia agora na última visita.
Gente, a maior dificuldade das empresas, indústrias, é ter engenheiros, porque a gente precisa muito de engenheiros, né? Engenheiros que não têm uma visão ligada a isso tudo que eu falei. Porque a excelência operacional, ela passa obrigatoriamente pela gestão. Seja gestão de pessoas, seja gestão de processos, que é onde se encaixam as ferramentas da qualidade, como o programa 5S, a metodologia de PDCA, os fluxogramas, a padronização, né? Os relatos de anomalia, que são as investigações dos problemas para se chegar na solução. Então, todas essas ferramentas, a gestão de segurança no trabalho, o quanto que um funcionário trabalhando seguro vai estar engajado com o teu negócio, porque segurança é uma questão de necessidade pessoal. Eu preciso me proteger, minha família está me esperando. Enfim, essa questão da cultura é bem difícil de ser trabalhada, tá? Porque apesar de tu ter ferramentas únicas, as ferramentas são as mesmas, as regras são as mesmas, as regras do jogo são iguais. Porém, a maneira que a fábrica implanta aquele processo já começa a entrar um pouco mais nas questões particulares. Vou dar um exemplo para vocês. Uruguaios e argentinos, eles são mais fechados do que o brasileiro, certo? Ah, o brasileiro, tu entrega ali um pacote de cerveja, faz um reconhecimento na reunião, poxa, que legal, né? Dá uma valorizada, o brasileiro sai rindo e fica encantado. Isso não funciona por lá. Então, a gente precisa implantar o reconhecimento do melhores práticas, tá? A regra é essa, você precisa fazer um evento, você precisa premiar, você precisa reconhecer, tá bom, e aí, né? As pessoas de lá vão achar a melhor forma de fazer isso, né? Como é que vai ser? Ah, não, eles gostam muito de passear com a família. Não, então eu vou dar um vale passeio com a família, vou dar um vale cinema, vou dar... Então, assim, as questões, elas acabam sempre interferindo na forma que você vai desdobrar as estratégias, né? E é um fator que, se não observado, a chance de insucesso é gigante. Não me adianta nada sair aqui do Brasil, chegar lá e querer dar um tapinha nas costas do operador, como eu faço aqui, e a galera adora, eu adoro, pô, eu adoro, me abraça aqui, diz que eu fiz um negócio legal. Pra eles te olham assim, estranho, entendeu? Aquilo soa falso, aquilo não soa verdadeiro, como soa pra gente, né? Então, simples reconhecimentos básicos como esse, de o teu líder te chamar, de o teu líder elogiar o teu trabalho, ou mesmo na hora que tu tá apresentando publicamente, ele dizer, ele te passar um elogio, pode não funcionar em outro lugar com outra cultura. Até mesmo aqui no Nordeste, por exemplo, né? A gente sabe que é diferente. Todos os países são diferentes, todos os estados e todos os países são diferentes. E mesmo aqui dentro a gente tem culturas diferentes, porque a gente tem imigrantes, porque a gente tem, né, uma série de raças, enfim, de perfis diferentes. Então, o segredo do bom reconhecimento e o segredo para se trabalhar com culturas diferentes é você estar bem atento às características daquele local que você está trabalhando. Então, por exemplo, a companhia transfere muita gente o tempo inteiro, tá? Eu, Marciane, fui transferida para o Nordeste. Eu preciso chegar no Nordeste e me socializar no Nordeste. Eu preciso entender como é que é a cultura do Nordeste. Eu preciso saber como funcionam as coisas no Nordeste, né? Antes de começar a sair fazendo as coisas da minha maneira, né? Aí eu vou pegar o regulamento e aí eu vou implantar dentro do regulamento, seguindo o regulamento, com as particularidades, agregando as particularidades daquela cultura. Isso passa muito forte por algumas ferramentas que a gente tem, que eu já até citei para vocês. Essa questão do clima organizacional para a gente é muito importante, né? Ter um ambiente de trabalho saudável, onde a pessoa realmente se sente comprometida com as coisas, né? E o ser humano, ele tem uma particularidade, ele sempre vai estar mais comprometido com aquilo que ele ajuda a fazer, não é? Quando a gente quer se engajar numa causa social, o que a gente faz? Vocês participam de algum voluntariado, alguma coisa? O que tu fez? Né? Tu foi lá e te candidatou, né? Porque tu quer entrar, tu quer te envolver. E a melhor forma de estar comprometido é estar envolvido
ativamente nas coisas. Então, a gente precisa muito da participação do funcionário. A gente quer as ideias dos funcionários. E aí tem uns processos de gente bem legal de reconhecimento. Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer saber tu quer saber que a tua opinião é importante, né? Numa discussão que tu entra com os colegas, tu sempre tem aquele sentimento, pô, que legal, olha aí a minha ideia, ó, executou, levou em prática, bacana, a gente ganhou X coisas, a gente promoveu N coisas, né? Quando vocês fazem a feira acadêmica, quando vocês organizam palestras, vocês querem ter sucesso. E todo mundo quer isso, desde o auxiliar de produção, que limpa o piso da maceração, que junta os grãos, que não tem cheiro bom, que desde aquela função ali que é mais simples até um diretor, a gente quer a mesma coisa, todo ser humano quer a mesma coisa. Quer ser reconhecido, quer se sentir valorizado, quer ter um bom salário, né? E a gente mensura muitas coisas através de N ferramentas da companhia.